E no sábado saímos da cidade pela margem do rio, onde costumavam ser feitas orações, e nos sentamos e conversamos com as mulheres que ali iam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouviu, cujo coração o Senhor abriu para que ela atendesse às coisas que foram ditas por Paulo. Atos capítulos 16, versículo 13 ao 14. Filipinas é famosa na história clássica como local onde o futuro do homem tremeu na balança, quando Otávio encontrou Bruto e Cássio em um conflito terrível. Os dois generais republicanos aqui encerraram sua carreira tempestuosa e o Império Universal agachou-se aos pés de César. Enquanto o tempo durar ou o massacre humano for considerado digno de registro, Filipos será lembrado como um dos maiores nomes da história marcial. Mas quando o tempo tiver passado e os registros da culpa humana tiverem sido lançados no esquecimento, Filipos ainda terá um nome como o lugar onde o primeiro arauto da cruz gritou: Europa para Jesus. Desferiu o primeiro golpe contra o demônio do mal e obteve sua primeira vitória naquele canto do mundo. Mas repleta de bênçãos para a raça humana foi a conquista do coração de uma mulher, de que todos os roulos de oitavas colheram no campo sangrento. Os anjos observaram enquanto Paulo lançava o desafio a todos os poderes das trevas e invadiam o nosso belo continente, em nome de Jesus de Nazaré. Podemos muito bem olhar para trás com admiração para o avanço galante do pequeno grupo, o apóstolo e seus poucos companheiros, que foram os pioneiros do exército eleito do Senhor no mundo ocidental. Filipos está escrito sempre no registro das batalhas pela paz. A introdução do cristianismo na Europa é um assunto de muita humildade. Não há nada de muito impotente na arquitetura da casa onde Jesus foi pregado pela primeira vez. Na verdade, não temos provas de que existisse qualquer edifício. Provavelmente era um serviço ao ar livre à beira do rio. Feliz presságio dos resultados da pregação ao ar livre nos tempos posteriores. Não havia judeu suficiente na cidade meramente militar de Filipos para admitir a construção de uma sinagoga, e portanto algumas mulheres reuniam-se num local tranquilo à margem do rio. Um estranho poderia caminhar 100 vezes por Filipos e nunca saber da existência do local do encontro dos judeus. Era um recanto tão retirado e frequentado por tão poucas pessoas. O paganismo pode parecer ao observador comum universal em seu reinado, pois quem se importaria em notar a fraca companhia que se reunia em retiro para oferecer orações ao Deus Altíssimo de Israel? Iremos ao local de encontro esta manhã, e em espírito nos misturaremos com as poucas mulheres, e ouviremos aquele homem estranho que se dirige a elas com um sotaque ardente, e marcaremos o resultado produzido no coração daquele vendedor de púrpura que veio com suas mercadorias da cidade de Tiatira. Primeiro consideraremos a conversão de Lídia em si, em segundo lugar em contraste com outro registro do capítulo, em terceiro lugar em comparação com aquele outro, e por último como tipo e modelo de multidões de conversões em nossos dias. Primeiro, na conversão de Lídia, há muitos pontos de interesse. Observe que isso foi provocado por circunstâncias providenciais. Ela era vendedora de púrpura na cidade de Tiatira. Essa cidade era famosa pelo seu comércio de tintuária, que ali floresceu desde os tempos de Homero. O modo de produzir uma púrpura peculiarmente delicada e valiosa parece ter sido conhecido pelas mulheres de Tiatira. Pode ser que Lídia tenha vindo a Filipos em viagem, ou que enquanto suas manufaturas eram realizadas em Tiatira, ela residia durante parte do ano em Filipos para dispor de seus bens. A comunicação entre os dois lugares foi muito fácil e ela pode ter feito essa viagem com muita frequência. De qualquer forma, a providência a leva até lá quando chega a hora de sua conversão. Você deve se lembrar que Tiatira estava situado naquela parte do país onde Paulo foi proibido pelo Espírito de ir pregar. Portanto, se Lídia estivesse em casa, não poderia ter ouvido a verdade. E como a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ela deve ter permanecido não convertida. Mas a providência traz a Filipos na hora certa. Aqui está o primeiro elo da corrente. Mas como Paulo será levado até lá, ele deve, antes de tudo, ser mantido fora da Bitínia, e ele deve ser silenciado em sua jornada pela Mícia. Ele deve ser levado para Troade, perto da margem do mar. Deve olhar para o outro lado do Mar Azul e refletir sobre as necessidades da Europa. Ele deve adormecer e nas visões noturnas deve ser instado a cruzar para a Macedônia.
Ele pedirá ao navio, esse navio terá como destino a Samotracia e nenhum outro lugar. Ele deveria desembarcar em Nápoles e pelo mesmo instinto seguir para Filipos. Ele não pode seguir em nenhuma outra direção. Ele deve ser levado para lá no exato momento em que Lídia estiver presente. Ele deve descobrir o pequeno oratório à beira do rio, pois Deus ordena que Lídia seja salva. Agora, quantos fios diferentes foram entrelaçados aqui para formar o tecido da sua conversão providencial? Neste caso, Deus governa e anula todas as coisas para trazer aquela mulher e aquele apóstolo para o mesmo lugar. E, amados, tudo na providência de Deus está cooperando para a salvação dos seus eleitos. Se há uma alma eleita a quem Deus predestina a ser convertida pela minha palavra, Ele pode tê-la trazido da Austrália para casa hoje por algum acidente problemático, como lhe parece. Ou ele pode ter exaprado para a América e o navio pode ter sido levado de volta. Mas isto eu sei, que Deus abalará o céu e a terra antes de permitir que uma alma eleita perca o momento predestinado. Pois quando o Conselho Eterno diz, no dia em que o homem for preso pela graça soberana, se tornar voluntário no dia do poder de Deus, aconteça o que acontecer, e aconteça o que acontecer, o propósito de Deus permanecerá. Ele fará toda a sua vontade. Nós nos sairemos bem se esquecermos as providências prevenientes que operam antes de nossa conversão para nos levar àquele local onde Deus teve o prazer de se manifestar a nós. Observe a seguir que no caso de Lídia não houve apenas providência impreditiva, mas também houve graça de que certa maneira preparou a alma. A mulher não conhecia o Salvador, ela não entendia as coisas que traziam a sua paz, mas conhecia muitas verdades que eram excelentes degraus para o conhecimento de Jesus. Se não fosse judia de nascimento, ela era uma prosélita da porte e, portanto, bem familiarizada com os oráculos de Deus. Ela adorava a Deus, não. Ela era uma das mais devotas adoradoras de Deus entre os judeus. Embora ela estivesse longe da sinagoga, alguns esquecem o sábado quando viajam para as terras estrangeiras. Ainda assim, quando o dia chegou, ela foi encontrada com aquele pequeno punhado no oratório à beira do rio. Não duvido de que ela tenha lido o profeta Isaías, que pudesse carregar em seu coração e lembrar palavras como estas: ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com a dor. Ele é levado como um cordeiro ao matadouro e como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Como no caso do eunuco etíope, as escrituras que ela lera, embora não fossem compreendidas por falta de algum homem que a guiasse, prepara-lhes a mente, o terreno havia sido arado e pronto para a boa semente. Não foi uma pedra dura como no caso do carcereiro. Ela adorava a Deus, adorava com sinceridade, adorava esperando a vinda do Messias, consolação de Israel. E assim a sua mente estava preparada para a recepção do Evangelho. Sem dúvida, queridos amigos, em muitos de nós houve uma preparação para Cristo, antes que Cristo viesse a nós em graça vivificadora. Sei que em alguns de nossos casos o exemplo piedoso de um pai piedoso e a instrução amorosa de uma terna mãe nos suavizaram um pouco, de modo que, embora ainda não estivéssemos salvos e ainda fora de Cristo, ainda assim éramos como o homem que a colocou no reservatório de Betesda. Estávamos perto da beira do fluxo de cura, e no nosso caso não houve aquela mudança repentina e surpreendente que vimos em outros. Ainda assim, queridos amigos, devemos atribuir todo esse trabalho preparatório à graça soberana, pois a graça, o favor gratuito, faz muitas coisas nas quais nenhuma graça de salvação eficaz é perceptível. Quero dizer que antes que a graça renove o coração, existe uma graça que nos prepara. A graça pode colocar a mente em atividade, livrando-nos do preconceito, livrando-nos de milhares de pensamentos infiéis e céticos, e assim está levantando uma plataforma a partir da qual a graça divina nos conduz para a região da nova vida. Tal foi o caso de Lídia, tal é o caso de muitos. Providência e graça cooperam antes que chegue o tempo eficaz. Note-se no que diz respeito à sua conversão, em terceiro lugar, que ela ocorreu no uso dos meios. No sábado, ele foi para a reunião de seu povo. Embora Deus faça grandes maravilhas e chame os homens quando eles não estão ouvindo a palavra, geralmente devemos esperar que estando no caminho, Deus se encontre com eles. É um tanto extraordinário que o primeiro convertido na Europa tenha se convertido numa reunião de oração bem pequena. Havia apenas algumas mulheres lá. Não temos razão para pensar que havia mais homens do que apenas Paulo e seu amigo Lucas. E você vê, ligaram, como dizemos, acidentalmente, e foram movidos a dar um discurso na reunião de oração. E esse discurso foi o meio nas mãos de Deus
para abrir seu coração. Amigos, nunca negligenciemos os meios da graça. Onde quer que estejamos, não nos esqueçamos de nos reunirmos, como é o costume de alguns. Digo novamente, Deus pode nos abençoar quando não estamos em sua casa, mas temos a melhor razão para esperar que Ele o faça quando estivermos em comunhão com seus santos. Oh, que alegria é ver tantas pessoas lotando constantemente a nossa casa de oração, porque temos boa esperança de que o Deus da salvação se encontrará com elas. Não é mera esperança, mas uma expectativa confiante, pois suponho que nunca haja um sermão pregado nesta casa que não seja meio de conversão de alguns. Nós mesmos temos testemunho abundante de que tantas vezes quando Cristo é levantado aqui, os feridos no acampamento deixam de morrer. Que sempre seja esse o caso, que você possa ter, mesmo que ainda não seja convertido, um amor pelos atrios da casa do Senhor e pelo lugar onde seu povo se reúne. Ame a reunião de oração. Não diga apenas uma reunião de oração. Deus gosta de honrar a oração, a assembleia de seu povo diretamente para sua adoração. E vocês podem esperar, queridos amigos, que mesmo que o sermão não tenha sido útil e que o culto comum do sábado não tenha sido abençoado, ainda assim talvez na noite de segunda-feira, talvez também naquela pequena cabana quando há apenas algumas mulheres presentes, você pode se encontrar com Deus que não apareceu para você na assembleia maior. Seja diligente no uso dos meios, esteja constantemente na casa de Deus, sempre que as portas estiverem abertas e o seu engajamento prevalecer, pois a conversão de Lídia se dá no uso dos meios. Observe novamente, pois iremos apenas sugerir essas coisas, em vez de insistir nelas, que foi certamente uma obra da graça divina, pois nós é dito expressamente, cujo coração o Senhor abriu. Ela não abriu seu próprio coração, suas orações não funcionaram. Paulo não fez isso. O próprio Senhor deve abrir o coração para receber as coisas que contribuem para a nossa paz. Operar salvadoramente nos corações humanos pertence somente a Deus. Podemos chegar aos cérebros humanos, mas só Deus pode despertar as afeições humanas. Podemos alcançá-los, garantindo-nos de maneira natural e comum, mas alcançá-los de modo que o inimigo de Deus se torne seu amigo e que o coração de pedra se transforme em carne. É a obra da graça e nada menos que o poder divino pode realizá-lo. Rogamos a vocês, irmãos, que nunca se esqueçam disso. Achamos que é adequado, de acordo com a garantia e o exemplo das Escrituras, falar com você e exortá-lo a ressuscitar dos mortos, para que Cristo possa lhe dar vida. Mas lembramos a você e esperamos que você nunca se esqueça disso, que todo trabalho deve ser sempre do Espírito Santo e somente dele. Disseram-me ao pregar o Evangelho para ordenar a você, crer no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Mas estou bem ciente, e você também pode estar ciente disso, que a fé é um dom de Deus. Embora as Escrituras nos ordenem dizer, lava-te, purifica-te, afasta a maldade de suas ações de diante dos meus olhos, deixe de fazer o mal. Embora clame, abandone o ímpio o seu caminho, e os injustos homens seus pensamentos, e volte para o Senhor, e ele se compadecerá dele. Embora o próprio nosso Salvador tenha dito, esforce-se para entrar pela porta estreita, trabalhe não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Mas sabemos que a salvação não é nem pelo seu esforço, nem pelo seu trabalho, nem pelas suas reformas e emendas, mas que tudo isso é fruto de uma obra interior e misteriosa que somente o Espírito Santo pode realizar. Dê glória a Deus se você foi convertido, louve somente a Ele, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Somente Ele pode cortar as ligaduras que prendem o coração. Somente Ele pode colocar a chave no buraco da porta e abri-la e conseguir entrada para si mesmo. Ele é o mestre do coração, assim como o criador do coração, e a conversão em todos os casos é obra somente do Senhor. No entanto, pois uma verdade deve sempre caminhar de braços dados com outra. Nenhum homem chega à ideia correta simplesmente compreendendo uma verdade. Ele tem 2 olhos e 2 mãos, então deixe-o contentar-se em usar os 2. Embora o Senhor tenha aberto o coração, as palavras de Paulo foram um instrumento de sua conversão. O coração pode estar aberto e disposto a receber, mas então, se a verdade não entrar, qual seria a utilidade de uma porta aberta? Mas Deus sempre tem o cuidado de abrir o coração no momento em que o mensageiro da misericórdia está passando, para que o coração lhe dê entrada. Haverá o campo arado, mas não haverá grito. Onde está o semeador? Pois quando o arado termina seu trabalho, aí vem um semeador e começa a espalhar a semente. Paulo fala a palavra com a mesma certeza com que Deus abre o coração. Não despreze o ministério. É uma tentação dos tempos modernos estar sempre falando como se o ministério fosse uma magnificação do homem, como se o pregador
ouvi fosse uma glorificação da criatura às custas do Criador. Agora acredito que não há nada no mundo que mostre nossa humildade de espírito e tenda mais a glorificar Deus do que uma disposição alegre de receber em suas mãos o tesouro dourado de sua graça retirado de um vaso de barro. A fraqueza do pregador torna-se um contraste para expor sua glória, de forma alguma diminui a honra devida ao próprio Senhor. Deus trabalhou e sempre trabalhará por meio de homens escolhidos sobre os quais Ele coloca a unção do seu Espírito. E quando faltam homens para servir ao Senhor, então a igreja está sempre no estado fraco. Enquanto ela tiver seus Paulos para pregar, ela não ficará sem seu Deus para abrir corações para receber a palavra. Agora, apenas mais um pensamento sobre sua conversão. Ela foi claramente perceptível pelos sinais que se seguiram. Ela foi batizada. Assim que acreditou em Jesus, ela fez junto com sua família a profissão de fé em Cristo Jesus. Feliz Lídia por ter uma família que acredita em Jesus. Feliz Lídia por ter todos batizados com ela. Agora existe o perigo em certos setores da igreja de dar muita importância ao batismo, ligando à regeneração, como regeneração batismal. Mas há um perigo igualmente grande entre nós que somos chamados batistas, de darmos pouca importância ao batismo. Não podemos dar muita importância a isso porque a nossa crença de que ninguém deve ser batizado, exceto aqueles que já estão regenerados, sempre será um obstáculo saudável para darmos muita importância a isso. Mas podemos fazer muito pouco disso. Devemos insistir fortemente no dever de todos os crentes que encontraram o Salvador de obedecer ao segundo mandamento do Evangelho, pois aquele que crê e for batizado será salvo. Não duvidamos de que todos que creem serão salvos, mas ainda assim, de nossa parte, quando vemos o batismo colocado em tão estreita conexão com a fé, não seríamos desobedientes à ordem de nosso Mestre. Acho que é um doce sinal de um coração humilde e quebrantado quando o Filho de Deus está disposto a obedecer a uma ordem que não é essencial para a sua salvação, que não lhe é imposta por um medo egoísta da condenação. Dizemos que é um grande sinal da graça quando, com um simples ato de obediência e de comunhão com seu Mestre na sua sepultura para o mundo e ressurreição para uma vida nova, o jovem convertido se entrega ao seu Mestre e também se entrega para ser batizado. Lídia foi batizada, mas suas boas obras não terminaram nas águas. Ela então faria com que os apóstolos fossem à sua casa. Ela suportará a vergonha de ser considerada uma seguidora do judeu crucificado, uma amiga do desprezado apóstolo judeu. A regenerada traidora, ela o terá em sua casa. E embora ele diga não por sua timidez de receber qualquer coisa, ainda assim ela o constrange, pois o amor está em seu coração e ela tem um espírito generoso. E enquanto ela tiver uma crosta, ela será quebrantada com um homem que a trouxer a Cristo. Ela dará não apenas o corpo de água fria em nome do profeta, mas sua casa o abrigará. Irmãos, não penso muito numa conversão onde ela não toca a substância de um homem. E aquelas pessoas que fingem ser o povo de Cristo e ainda se vivem apenas para si mesmo, não fazem nada por ele ou por sua igreja, dão tristes evidências de tendo nascido de novo. O amor ao povo de Deus sempre foi a marca distintiva dos verdadeiros convertidos. Olhe então para Lídia e lembre-se de que ela é apenas um exemplo de muitos. Deixe o caso dela descansar, mas diante de você, deixe a oração subir. Senhor, traga as Lídias esta manhã de acordo com sua poderosa graça. Segundo ponto, agora examinamos o caso novamente, a meio de contraste. Há outra história no capítulo. Leia com atenção, pois há um contraste notável entre os dois. No caso do carcereiro, nada vemos como uma preparação prévia para a recepção da palavra. Ele parece ser grosseiro, áspero e brutal. Pode ser que ele não tenha feito mais do que suas ordens lhe exigiam quando tratou Paulo tão duramente, pois está escrito: tendo recebido tal acusação, ele os lançou na prisão interna. Mas é provável que ele tenha feito isso com muita boa vontade, e olhando com profundo desprezo para os dois entusiastas que haviam se mergulhado nesse problema, não era provável que ele ajustasse suas ações de maneira confortável, ou cuidasse de sua tranquilidade de alguma forma. Ele é provavelmente um soldado veterano e rude, que havia sido levado ao cargo de carcereiro. Ele tinha ido dormir, nenhuma preparação certamente durante o sono para a recepção da palavra. O terremoto vem. O homem salta da cama aterrorizado. Ele agarra sua espada e teria se matado. Ele está prestes a cometer suicídio quando a voz é ouvida: não faça mal a si mesmo, estamos todos aqui. Agora não conseguimos descobrir o mínimo de preparação para sua conversão. Ele está tão longe da esperança quanto o homem pode estar.
está à beira do inferno, perto de correr diante do tribunal do seu Criador, com as mãos vermelhas com seu próprio sangue. Amado, existem conversões como essas. Eles podem não ser muito abundantes, mas existem, e têm existido nesta casa de oração. Os homens caíram sobre o som da palavra com a intenção de desprezá-la e rir dela. Eles vieram com os corações cheios de veneno e inimizade. Eles desprezaram o pregador e desprezaram a verdade. Eles vieram recém-saídos dos lugares mais imundos do pecado e estavam propondo ainda mais mergulhar nas profundezas da iniquidade. Eles eram inimigos de Deus por meio de obras perversas. Eles endureceram seus corações como uma pedra de diamante. E ainda assim, de repente, o pesado martelo da palavra caiu sobre eles, e a pedreneira foi transformada em 1000 lascas. E pela graça de Deus, o pecador orgulhoso tornou-se humilde como uma criança. O caso de Paulo é um tanto semelhante ao do carcereiro. Você terá isso em sua lembrança, e há casos de pessoas aqui hoje que podem, ao lerem a história do carcereiro, dizer: assim fui eu uma vez tão estranho de Deus quanto ele, e com tão pouca probabilidade de ser chamado por graça como ele era, e ainda assim a graça veio e me fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Aqui não houve preparação, enquanto no caso de Lídia houve muita coisa que preparou o caminho para a graça de Deus. Outro contraste é perceptível no fato de que ela estava no caminho onde a graça de Deus provavelmente a encontraria. Ela estava na casa de Deus, pelo menos no local que havia sido dedicado à sua adoração. Ela estava empenhada em oração e, embora não fosse uma oração formal, no que dizia respeito à sua luz, era aceitável a Deus e de qualquer forma sincera vinda de seu coração. Mas não é assim com o carcereiro. Ele não está em um lugar onde o evangelho provavelmente chegará. Seu cargo o mantém no meio de criminosos, assassinos e criminosos de todos os tipos. Se a graça chegar à prisão, chegará realmente a um lugar sem graça. Sua ocupação não era aquele que formalmente quaisquer ideias religiosas. Sem dúvida ele era supersticioso e não havia nenhum ponto em que um romano fosse supersticioso do que em relação a um terremoto. Foi uma das coisas que fez tremer os corações fortes dos legionários romanos por um momento. Foi o terremoto que fez com que os guardas do túmulo de nosso Salvador se tornassem como homens mortos demasiado de medo, e este terremoto teve o mesmo efeito sobre o carcereiro. Ele não estava buscando a Deus, ele não tinha um pensamento sobre Deus, seus pensamentos estavam voltados para o inferno e seu caminho era em direção ao abismo. Mas no momento a voz de Deus, a corrente dos seus pensamentos muda de direção e flui para onde nunca tinha ido antes. Assim também conheci homens que têm avançado com todas suas forças em direção ao reino das trevas com seu livre e forte arbítrio, determinados a herdar a condenação eterna. Mas chegou a hora, a misericórdia soberana surgiu a eles. Maravilhas para todos, mas maiores maravilhas para si mesmo. Tornaram-se subitamente herdeiros de Deus e filhos do Altíssimo, que tais maravilhas ainda sejam realizadas. Além disso, não encontramos no caso de Lídia que tenha havido algo parecido com um terremoto. Não houve grandes abalos e alarmes, era uma voz mansa e delicada. O carcereiro saltou e veio tremendo. Não duvidamos que Lídia sentisse necessidade de um Salvador e seu clamor fosse: o que devo fazer para ser salvo? Mas ainda assim encontramos muito pouco sobre ela tremer ou ser dominada pelos terrores da consciência. Ela foi gentilmente conduzida pelo dedo do Pai Eterno. A luz raiou sobre ela como amanhecer, uma iluminação gradual da escuridão. A graça veio sobre ela como a chuva que primeiro começa com uma névoa, depois se torna um orvalho pesado, e então se torna uma áspera nuvem suave, e depois esvazia as nuvens sobre o solo. Para o carcereiro era como a tempestade de abril, começando com grandes gotas e se transformando em uma torrente em poucos momentos. Para o carcereiro era como se o sol nascesse num instante e transformasse a noite mais densa na plena brilho do meio-dia. Não é assim no caso de Lídia. Agora observem, queridos amigos, essas diferenças, porém, elas podem ajudar a resolver muitas de suas dificuldades. Não espere que todos sejam convertidos da mesma maneira. Não suponha que todos vocês passarão pelos mesmos terrores. Nem todos serão guiados pelos mesmos métodos gentis. Nosso Deus é o Deus da variedade. Na criação e na providência não existem duas coisas exatamente iguais. Nas obras da graça não devemos fazer com que os cristãos caiam no molde ou caiam como um tiro, todos moldados na mesma forma.
mas deve haver em cada conversão algo distinto e separado de todos os outros, e todo homem deve esperar perceber no espelho de sua experiência algumas coisas sobre as características de sua conversão, diferente daquelas de qualquer outra. Ora, você não vê que os meios que converteram Lídia não teriam sido de nenhuma utilidade para o carcereiro? O carcereiro não iria ao local da beira do rio. Ele teria rido da ideia de sentar com um grupo de mulheres. Você não encontrará ouvindo Paulo, ele sorria só de pensar. Vou ouvir um judeu regenerado a quem sua própria nação rejeitou? Nada desse gênero. Por outro lado, um terremoto não teria sido apropriado ao caráter de Lídia, alma boa e gentil. Isso poderia tê-la assustado em vez de fazê-la chorar. O que devo fazer para ser salva? É muito provável que ela estivesse desmaiada, se não completamente morta. A mesma quantidade de alarme que levará um homem mais forte a algo parecido com a razão pode simplesmente tirar uma mulher completamente da razão. A gentil Lídia e o rude carcereiro são duas pessoas muito diferentes. Para começar, eles eram de sexos diferentes, e a mulher é mais facilmente tocada por aquilo que apela gentilmente aos afetos do que o homem. Ela novamente tinha sido uma mulher moral e excelente. Ela provavelmente foi ensinada no pecado. Deve haver métodos diferentes com temperamentos diferentes. O lavrador usa as mesmas máquinas para debulhar diferente tipo de grão? Todas as sementes são semeadas da mesma forma? Não sentimos em relação aos nossos filhos que podemos dizer uma palavra dura a alguém, e ele dificilmente sentirá isso, mas que a mesma expressão partirá ao coração de outro menino? Uma criança precisa da vara, e há outras em que um toque de vara pode causar danos. Certamente então deve ser assim na constituição da alma. Portanto, Deus trata cada um de nós de maneiras diferentes, e não devemos questionar a sinceridade da nossa conversão, porque não é exatamente como o nosso modelo favorito, mas devemos antes ver se os nossos frutos são os mesmos, e se vem de Deus, se isso leva a Cristo, e se faz tudo isso, não importa em que molde é executado. Terceiro ponto. Chega a este ponto, mas aqui, como geralmente gosto, se puder, de colocar duas verdades lado a lado. Temos nosso terceiro ponto a saber, a comparação entre as duas, porque são essencialmente semelhantes, embora circunstancialmente diferentes. Em ambos os casos, queridos amigos, a providência cooperou com a graça, a providência leva Lídia a Filipos, a providência abala a prisão. Deus torna o reino da natureza subvertiente à sua vontade em ambos os casos. A demanda por roxo em Filipos, não sei como isso aconteceu. Não sei dizer se existiam novas modas entre as senhoras de Filipos naquela época, ou que era mais por uma razão ou outra Lídia chegar a Filipos, porque é um grande mercado para sua púrpura. Bem, agora é a providência que a traz até lá. A mesma providência, por outra revolução em sua roda, designou aquele carcereiro para manter a prisão. Porque ele foi carcereiro daquela prisão em particular? Porque Paulo foi levado a Filipos? E como é que, através da circunstância acidental da mulher demoníaca ter sido curada, Paulo é espancado com varas e lançado na prisão? Depois vem o terremoto, elo dentro, o elo e roda dentro da roda, a providência segue seu caminho. O mesmo acontece em todos os casos, seja na conversão por trovões e relâmpagos, ou pela voz mansa e delicada. Houve em ambos os casos uma obra distinta de Deus. Vemos isso no caso de Lídia e nos debruçamos sobre isso. Percebemos isso ainda mais claramente no caso do carcereiro, pois o que senão a graça irresistível poderia tê-lo feito clamar? O que deve fazer para ser salvo? Em ambos os casos também a palavra de Deus é essencial, pois lemos a respeito do carcereiro, como fizemos a respeito de Lídia. Eles lhe falaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. O terremoto não pode dispensar o ministro. E embora o grande poder de Deus possa tirar os laços naturais de cada prisioneiro, ainda assim ele não escolhe tirar os laços espirituais de qualquer alma sem a proclamação da palavra. Agrada a Deus pela loucura da pregação para salvar os que creem. E novamente, em ambos os casos, seguir-se-irá os mesmos sinais. O carcereiro é batizado com toda sua graça e somos informados de que todos acreditaram. Ele lava suas listas. Assim como Lídia os havia entretido, ele começa a lavar suas pobres costas, que estavam todas pretas e azuis, e provavelmente sangrando com os golpes fortes das varas de outro do Micló. Ele coloca a carne diante dele e entretém com o que tem de melhor. Fica muito feliz pela manhã quando descobre que eles não devem mais ser mantidos em dureza vil, mas podem seguir seu caminho. Aqui está o mesmo resultado, o mesmo amor, irmãos, a mesma consagração da substância, a mesma obediência à ordem divina. Levanta-te e seja batizado. Existe uma semelhança inconfundível entre todo o povo de Deus. Todos os filhos têm as características do Pai.
mas nenhum deles é exatamente igual ao seu semelhante. Todos eles são trazidos pela graça, e a graça faz no trabalho da mesma maneira. No entanto, quanto às minúcias dos detalhes de sua conversão, elas são tão amplas quanto os polos separados. Quarto e último ponto. Consideramos a conversão de Lídia como um modelo de multidões de conversões que estão acontecendo em nosso meio atual e em outras igrejas, onde Deus está desnudo seu braço. A expressão usada é: o Senhor abriu o coração de Lídia para entender as coisas que foram ditas. Agora, o que significa? Acho que temos aqui um resumo da obra do Espírito Santo. Há várias coisas que significam cada uma delas brevemente. Sem dúvida, o Senhor removeu o preconceito. Este preconceito é um mal contra o qual temos de lutar em muitos casos. No caso de Lídia, seria preconceito judaico. Talvez o relatório tivesse chegado até ela, como chegou a maioria dos judeus, a respeito de Jesus de Nazaré. Ela sabia que sua raça o havia perseguido até a morte, que sua nação havia até dito: seu sangue cairá sobre nós e sobre nossos filhos. Paulo, o apóstolo, foi alvo de grande parte desse preconceito entre os judeus, a tal ponto que ao escrever sua epístola aos Hebreus, você observará que ele não começa com seu nome, como faz em todas as outras epístolas, porque ele sentiu que o próprio nome Paulo, pelo fato de ter sido um eminente fariseu e de ter tornado cristão, era desagradável para o povo hebreu. Mas Deus removeu todo esse preconceito da mente de Lídia. Ela sentou-se para ouvir Paulo com a determinação que lhe dá uma audição justa e de avaliar o assunto de ver essas coisas que eram assim ou não. Um pouco como os bereanos de antigamente, que também tiveram seus corações até certo ponto abertos, pois examinaram as escrituras para ver se as coisas eram assim. O diabo muitas vezes cobre os homens da cabeça aos pés com a cota de malha, de modo que quando eles chegam onde as flechas de Deus estão voando, há muito pouca esperança de serem feridos, porque a pouca junta do areio que o diabo usa não foi protegido por um réptil de ferro do preconceito. Você sabe como ele tenta fazer isso hoje em dia. Algumas histórias tolas são contadas sobre o ministro, algumas invenções de cérebros confusos, ou então algumas histórias antigas que eram verdadeiras sobre homens excêntricos que os vermes comeram 100 anos antes. Todas estas são anexadas ao pregador para que ele possa ser feito aparecer sobre uma luz ridícula para, como pensa o diabo, que haja preconceito contra a palavra que sai de seus lábios. Ou então é a denominação ou seita, como é chamada, a qual pertence o pregador. É claro que não consigo obter nada de bom nele, diz alguém. Eu sou um clérigo, ou diz outro, eu não poderia esperar ser abençoado sobre ele. Sou um arminiano. Portanto, essas coisas levantam preconceitos e muitos decidem de antemão que não vão gostar da pregação. E eles chegam ao local, por assim dizer, com as orelhas cheias de lã, e você não consegue dizer uma palavra. Seus corações já estavam tão ocupados com certa noção estabelecida que, embora um anjo dos seus devesse ministrar a verdade, seria necessário que houvesse o terremoto do carcereiro antes que a verdade pudesse entrar. No caso de Lídia, não houve nada disso. Ela estava disposta a ouvir e a dar atenção sincera ao pregador. Muito se ganha quando isso é feito. Em seguida, quando seu coração foi aberto, seus desejos foram despertados. Ela sentiu agora um desejo de entender este assunto, e se havia alguma coisa no que o apóstolo estava dizendo sobre a salvação eterna, sobre o perdão completo pelo sangue daquele que era o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo, ela disse para si mesma: eu gostaria de saber sobre isso. Espero que possa ser verdade. Eu gostaria de poder me interessar por essas coisas. Então ela escuta, desejando ansiosamente ser impressionada pela palavra. Ela tem fome e sede, e essas pessoas têm esta bênção: eles serão saciados. Quando levamos nosso povo, pela graça de Deus, a ter fome e sede, então ficamos muito gratos em dizer que esta é a abertura do coração. Assim como a ostra, quando a maré sobe, abre sua concha, assim também quando a maré da graça está chegando, Deus muitas vezes faz os homens abrirem seus corações para que agora possam obter o suprimento espiritual. Bem, houve um desejo despertado, mas não foi só isso. Surgiu outro tipo de abertura. Seu entendimento agora estava iluminado. Sim, conforme o apóstolo foi de um ponto a outro, sim. Vejo que Deus prometeu um profeta semelhante a Moisés. Este homem Jesus é como Moisés, pois é um profeta poderoso em palavras e ações. O que nenhum de nossos profetas foi exceto Moisés. Sim, disse ela. Isaías fala dele como sendo desprezado e rejeitado pelos homens. Isso é certo, e Davi diz: eles transpassaram minhas mãos e meus pés, repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha veste lançaram sorte. Sim, diz ela, eu vejo isso na pessoa do homem Jesus Cristo.
a quem Paulo prega, perceba o Messias de quem é falado na lei e nos profetas. E quando passou a dizer que a fé neste Cristo Jesus estava preso ao madeiro, tiraria todo o pecado, porque este mesmo, Jesus Cristo, havia carregado sobre seus ombros abençoados a transgressão de todos os crentes. Sim, disse ela, vejo que esta é uma doutrina razoável e da substituição. Posso ver como Deus é justo, pois ele pune o pecado em Cristo. E posso ver como ele é gracioso também, pois agora ele é capaz de dar gratuitamente da plenitude do seu coração a graça que os pobres pecadores exigem. Então seu entendimento foi aberto. Ela tinha uma visão clara do Evangelho, ela podia ver em sua altura, profundidade e comprimento exatamente o que sua alma desejava. Então veio outra coisa. Agora que suas afeições estavam despertadas, ela sentiu crescer dentro de si um amor por aquele que, embora fosse igual a Deus, ainda assim assumiu a forma de servo. Ao ouvir Paulo descrever seus sofrimentos, ao imaginar a cena ao redor da cruz, ela pensou que poderia ouvir o grito da morte e notou o sangue fluindo. E ela pareceu pensar, sim, eu amo aquele homem, eu amo esse Deus, meu coração lá atrás dele. Oh, se ele fosse meu, sim, adoro essa pregação. Ela já começou a se alegrar e bem-aventurados os povos que conhecem o som alegre, pois se ainda não anda na luz do semblante de Deus, ainda assim o farão, pois assim é a promessa. Tudo isso, penso eu, está incluído no termo. Seu coração foi aberto. Suas afeições agora estavam acesas para as coisas divinas. E então veio a fé. Ela acreditou em todo o disco. Ela considerou ser absolutamente verdade, como Paulo havia declarado, que houve um Messias. Que ele, segundo as Escrituras, era o Filho de Deus e também o Filho do Homem, que ele sofreu justo pelos injustos e que ele, crendo nele, teve os seus pecados perdoados. A fé veio agora através da audição. Ela acreditou em Deus, em sua palavra. Ela simples e humildemente colocou sua alma aos pés daquela cruz onde o sangue escorria, acreditando que ao cair do céu, ele implorou por ela e ao cair sobre ela, lhe deu paz com Deus através de Jesus Cristo. A fé sendo dada, todas as graças se seguiram. Agora ela odiava os seus pecados, ela se arrependeu. Agora ela amava a justiça, ela buscava a santidade. Agora ela tinha uma esperança brilhante nas muitas mansões da casa do Pai. Agora ela começou a correr com um sentimento santo e feliz nos caminhos da obediência aos mandamentos de Cristo e tornou-se não apenas uma crente nos elementos do cristianismo, mas prosseguiu em direção à perfeição, acrescentando a sua fé coragem e a sua coragem e a experiência, e para a sua experiência bondade fraternal, e para a bondade fraternal seu amor. Em frente ela seguiu o caminho de seu Deus. Tudo isso a mestra fez abrindo seu coração para atender as coisas que Paulo falava. E agora, amados, a lição prática é que devemos orar por aqueles que estão ao nosso redor, pelos muitos esperançosos, para que Deus o torne como Lídia. Façamos esta petição por nossos filhos e filhas, para que o Deus que os colocou no caminho dos meios e até certo ponto preparou suas mentes para a recepção da verdade, tenha prazer em trabalhar de maneira eficaz e salvadora, levá-los a aceitar o Salvador. Quanto àqueles em que Deus está operando, assim que a palavra que eu falo esta manhã possa levá-los a se apegar a Jesus. Lembre-se de que não há nada a fazer, basta confiar em Jesus e você será salvo. Para fazer isso com sua garantia, não são necessárias boas obras, nem bons sentimentos, nem experiência profunda. Você tem, assim como esta, de acreditar em Cristo que pode salvá-lo e confiar nele como Salvador, e ele o salvará. Ele irá salvá-lo agora com uma salvação grande, presente e completa. O Senhor o ajude a fazer isso, e ele receberá o louvor. Amém.